Tecos do canal do Tecos aqui, e hoje eu vou falar de Wonderful Precure, mais especificamente do primeiro arco de Wonderful Precure. Essa primeira metade, no caso, né? Que se concluiu lá pelo episódio 25, 26, eu acho, mais ou menos. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no canal e deixasse seu like para se tornar um true fã do canal do Tecos e me ajudar a transformar esse hobby em um trabalho no futuro. Bom, e para quem acompanha as minhas lives, então se você quer ficar ligado nas minhas opiniões de Wonderful Precure com mais detalhes, confira as minhas lives todo domingo às 10h30. Mas se você não acompanha, bom, o vídeo tá aqui, né? Então vamos começar pelo ponto mais chamativo de Wonderful Precure, que é a sua ausência de lutas. Ou melhor, a sua ausência de violência, já que a gente tem lutas de certa forma, né? Eu acho que eu vou dizer combates. Nós temos combates, né? Tem um monstro toda semana e elas vão lá e tem que resolver. Então nesse ponto a fórmula continua a mesma. Porém, a gente não tem soco, chute, porrada. Isso foi o fim do mundo pra uma galera. E eu fiz o meu vídeo, você pode conferir aqui no card, falando que, calma gente, Precure não precisa de combate físico pra ser bom. Foi basicamente o que eu falei naquele vídeo. 20 semanas depois, mais de 20 semanas depois na verdade, o meu ponto, pelo menos pra mim, né, se provou verdadeiro. Wonderful tem ótimos combates. Por se tratarem de animais, a gente já tem um design mais interessante. Só que mais do que isso, cada combate é único, já que eles se aproveitam das peculiaridades, na palavra difícil, de cada animal. A gente tem o galo, que tem o canto super estridente. Temos vários pássaros que tem a questão de voar, né? Então isso já muda a dinâmica da luta. Um rato que cava buraco. Um leão que é muito forte. Uma raposa que tem poder de transformar as coisas. E por aí vai. E isso torna as lutas muito diferentes entre si, sabe? Em várias outras temporadas, a gente tinha lutas muito parecidas, já que os monstros eram, sei lá, uns objetos aleatórios que tinham algum poder aleatório de dar dano, sei lá, era diferente. Em Wonderful, cada combate tem uma dinâmica única, e eles aproveitam isso para nos ensinar curiosidades sobre cada animal. Elas precisam ter algum conhecimento de cada animal para lidar com eles da melhor forma possível, já que elas não saem só dando porrada neles para resolver. Não, elas querem acalmar os animais e aí sim purificar, o que torna a luta muito mais complexa, sabe? Não é só, bora dar porrada e ganhamos. Não, elas não podem dar porrada. Tem que acalmar, tem que ir desviando, o que gera uma dificuldade ainda maior que nas outras temporadas. Olha como uma pequena mudança no conceito, sem mudar a fórmula, trouxe toda uma nova dinâmica pra franquia, sabe? Eu achei isso incrível. Mas aí no meio desse arco aparece a Cure Nyami, todo mundo ama ela, é incrível. E ela sim começa a dar porrada. Mais uma coisa interessante, porque não é como se ninguém pensasse nisso. E ela pensou nisso, não, é mais fácil dar porrada, a gente já resolve a coisa. E não é como se a Nyami fosse Dark, não, ela não é Dark. Ela tem o mesmo objetivo que as outras Cures, só que ela tem uma forma diferente de resolver. E no decorrer do anime, ela vai mudando, ela vai entendendo que não, dá pra resolver sem a violência. Esses animais não são ruins, eles estão confusos, eles estão sendo dominados por alguém. E esse já é outro ponto positivo. A Cure Nyami, né, a Yuki. O desenvolvimento dela é muito interessante. A gente começa com esse personagem afastado, desconexo, que tem o mesmo objetivo que as protagonistas, só que resolve ele de uma forma violenta. E aí aos poucos ela passa por um processo de ter mais empatia e de entender que há uma outra forma de solucionar, né? Vale lembrar que toda essa frieza da Yuki vem muito dela querer proteger a Mayuki, a dona dela, né? Então na metade desse arco a gente tem um processo tanto da Yuki quanto da Mayu, que é muito tímida, de tentarem se conectar mais com as outras pessoas. E não é uma coisa tipo de um episódio só. São vários episódios. Eu acho que chega a uns 5 episódios trabalhando as duas, a relação entre elas, por causa de ela ficar muito focada em uma coisa e não conseguir interagir direito com os outros, sem contar o próprio medo dela de interação social, e como essas duas foram se protegendo, mas ao mesmo tempo se retraindo. O que além de ser muito interessante, forma um contraste muito legal com as protagonistas, né, que são alegres, animadas, querem fazer amizade com todo mundo, que eu também acho personagens muito legais. Muita gente reclama da falta de desenvolvimento delas. Bom, uma por uma. Vou falar primeiro da Iroha. Eu acho que a Iroha é sim um problema. Ela não tem desenvolvimento. Ela fica muito de lado no anime. O anime raramente trabalha ela. E ela não é tão divertida e carismática quanto a Komugi. Bom, vamos falar dela então. A Komugi é a protagonista, é uma cachorra bobinha, alegre, quer fazer amizade, quer brincar com todo mundo. E muita gente reclama da falta de desenvolvimento da Komugi. E eu vou falar que a Komugi
não precisa de desenvolvimento. Eu acho que ela vai ter, sim. O anime deu uma ideia que ela vai passar por um processo de entender a dor do vilão, né? Algo assim. Mas a Komugi não precisa crescer, ela não precisa mudar, porque a Komugi está certo. O modo de pensar e o modo de agir dela é moralmente correto segundo o que o anime quer passar. Então ela não precisa mudar. As outras pessoas precisam mudar de acordo com o que ela pensa. Então ela tem que convencer todo o resto do pensamento dela, porque ela tá certa. Logo, ela não precisa mudar. E isso não é ruim, eu acho que funciona muito bem. E a gente pode ver isso muito bem na relação dela com a Yuki, né? A Yuki é toda fechada, assim. Ah, não quero me enturmar, não quero conversar com o pessoal. E a Komugi todo esse contraste inocente, bobo, meio que sendo o catalisador pra Yuki mudar, né? Eu falei da Mayuki, a Mayu tem que se abrir, mas a Yuki é o personagem mais resistente a isso. E é a Komugi a responsável por mudar ela aos poucos, né? Então a gente tem um grupo muito carismático, muito divertido e bem feito de protagonistas. Eu só acho que a Iroha é mais fraquinha, mas no geral é um ótimo grupo. Com uma boa dinâmica, no anime com combates interessantes, com curiosidades. O grupo de personagens de apoio é muito bom também. Eu gosto bastante do Satoru, do Meme. São personagens bem divertidos. O Satoru sendo aquele personagem mais inteligente, nerdão, mas ao mesmo tempo apaixonado pela Iroha, né? E aí a gente tem esse outro lado, que é a Mayu tentando juntar os dois, o que nos mostra uma outra faceta da Mayu, que além de ser a menina tímida, quietinha, meio intelectual, ela também gosta desse tipo de coisa, né? O que torna a personagem um pouco mais profunda e fugindo desse estereótipo de a nerdzinha boazinha. Fora que o anime é muito engraçado, né, cara? Sério. Eu fiz o vídeo de melhores temporadas pra iniciantes e eu falei de Doki Doki, que eu recomendava Doki Doki porque é muito engraçado. Mas eu acho que se eu fizesse vídeo hoje e o Wonderful tivesse acabado, eu recomendaria o Wonderful, porque o Wonderful eu acho que é ainda mais engraçado que Doki Doki. As melhores piadas sendo a Komugi e a Iroha tendo déficit de atenção. Então elas fazem uma coisa e já esquecem, não lembram porque estão fazendo, param de prestar atenção muito rápido nas coisas. O Meme tentando explicar e ninguém prestando atenção, só o Satoru, que também é nerd, prestando atenção nele, e o Meme se tornando o maior fã do Satoru. Toda a relação da Komugi com a Yuki de ser basicamente o Bob Esponja e o Lula Molusco. A Komugi super hiperativa e a Yuki, não quero, não tô afim. Então, além do anime ter uma dinâmica criativa e boa de combate, o seu Slice of Life é muito divertido, a comédia é muito boa, os personagens são ótimos. Por tudo que eu tô falando aqui, Wonderful Precure, até o episódio 29, está sendo uma das melhores temporadas pra mim. Mas não é só de coisa bonitinha que vive o anime, né? A gente tem algumas informações sobre o vilão, que é um lobo que foi perseguido por os humanos e agora quer vingança. E eu acho muito interessante essa dualidade entre o vilão, né, que ele é um lobo, que era um canino, o antigo melhor amigo do homem, confrontando a protagonista, que é um cachorro, que é o atual canino melhor amigo do homem. Então essa disputa entre o lobo, que inclusive é muito caracterizado como vilão, né, nas histórias infantis, o lobo mau, é um confronto bem interessante. E eu acho que é a partir desse confronto que a Komugi vai crescer muito. Ela vai começar a pensar no lado ruim dos humanos, como os humanos, sim, são os amigos dela, mas também tem um lado negativo, que é o de usar os animais, usufruir, explorar, machucar, esse tipo de coisa. Já que o grupo do lobo vilão foi instinto, né? Então é um anime bobinho, mas que ao mesmo tempo tá chegando em terrenos interessantes. Eu já acho a Komugi uma personagem excelente do jeito que é, sendo carismática, influenciando as pessoas, mas com um arco desses, ela pode se tornar uma das melhores personagens da franquia pra mim. Bom, então é isso. O Wonderful tá me surpreendendo em todos os sentidos. Tanto pela comédia, pelos Slice of Life, pelos combates, pela inovação, absolutamente de tudo. Sim, tem alguns episódios mais fraquinhos, mais bobinhos. Sabe, aquele episódio mais de transição, que não acontece nada. Mas até esses episódios eu acho que estão acima da média pra esse tipo de episódio de Precure que costuma ser mais fraco. E o próximo episódio, que é o 29, as coisas vão esquentar, porque parece que os vilões vão chegar e provavelmente a gente vai ter lutas. Calma aí, mas você não falou que o Wonderful era bom por não ter combates tradicionais? Sim, eu falei que esse é um ponto positivo, mas o Wonderful começar sem combates tradicionais e evoluir para um ponto que as personagens que não queriam batalhar vão ser obrigadas a isso, aumentem muito o peso das lutas. Sabe, não é igual as outras temporadas que desde o começo elas estão lutando. Não, elas não estavam lutando e agora, do meio pro fim, elas vão ter que começar a lutar contra a vontade, deixando tudo mais pesado, mais dramático. A tempestade se torna mais poderosa devido ao contraste que a gente tem em comparação com a calmaria que veio antes dela. Então se a violência tem impacto, é porque antes a gente teve paz. Eu acho que é mais ou menos essa a sensação que Wonderful quis transmitir. Tava tudo bem, tudo tranquilo, mas agora chegaram os vilões. E aí, como é que a Komugi, a Iroha, todas felizes e alegrinhas, vão lidar com isso?
Cara, insano, eu tô muito empolgado com Wonderful Precure demais. Eu gostei de todos os episódios. Alguns mais fraquinhos, como eu disse, mas eu gostei de todos e eu tô muito hypado pro que pode vir. É com certeza a melhor temporada dos últimos 5 anos, mas pode ser, quem sabe, a segunda melhor temporada de todos esses mais de 20 anos. Eu aposto nisso. Segunda porque a primeira, vocês já sabem, Star Twinkle no meu coração. Acho difícil passar, mas eu acho que sim, tem lugar para um top 2, hein? E vocês, o que acham? Comentem nos comentários, vou querer ler, vamos discutir sobre o Wonderful Precure. Então, é isso aí. Falou!